Hoje nós vamos ver as principais notícias do mercado financeiro da semana que vai de 11 a 15 de janeiro de 2021. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos lá, já começar na minha tela. Vamos começar a ver aqui quais foram as principais notícias. Bom, para início de conversa, não tem como a gente deixar de falar da Ford fechando as fábricas aqui no Brasil. Isso foi um tema muito polêmico, virou notícia em todos os jornais. Então, na segunda-feira, dia 11, a Ford anunciou que ia fechar suas operações aqui no Brasil. Isso vai deixar ali mais de 5 mil funcionários desempregados, né? E tiveram muitas reações quanto a isso, né? Muita gente falando por que teria acontecido isso, por que ela está tirando a operação dela aqui no Brasil e tudo mais. Primeiro ponto que eu quero ressaltar dessa notícia especificamente é que eu vi assim, muita gente falando, pô, mas muita gente vai ficar desempregada, eles não podem fazer isso, vai perder muito emprego. Esses mais de 5 mil é só de empregos diretos, né, sem contar o pessoal que trabalha nas linhas, né, na cadeia de produção. Então muitos fornecedores vão perder negócios, vai ser bem complicado. Mas a questão é o seguinte: a gente não pode não pode impor que a Ford continue para salvar empregos, esse tipo de coisa. Ninguém é obrigado a dar empregos para ninguém, entendeu? A empresa ela existe para realizar uma atividade, para trazer um lucro, para fazer uma atividade produtiva. E se a empresa entende que não estamos conseguindo fazer essa atividade produtiva aqui no Brasil, é melhor sair fora, ela tem todo o direito, tá? Então eu queria deixar isso bem claro, que assim, eu vi bastante manifestação, bastante gente indignada com essa situação. É lógico que é triste, ninguém gosta de receber uma notícia dessas, uma empresa como a Ford deixar de produzir aqui no Brasil, é um impacto muito grande, mas a gente tem que ter a consciência, né? A gente tem que ter a consciência de que eles não são obrigados a ficar aqui só porque a gente quer, entendeu? Agora, sobre os motivos que podem ter levado aí a Ford a fechar. Muita gente estava falando sobre a dificuldade de fazer negócios aqui no Brasil. Eu acho que isso é um ponto muito importante do motivo da saída, tá? Que se fosse mais fácil fazer negócio, se a gente tivesse mais liberdade econômica, tivesse menos impostos em cima das indústrias, em cima dos carros. A gente sabe que os carros aqui no Brasil são extremamente caros, inclusive muito mais caros do que nos países vizinhos. Então a gente vê, por exemplo, várias notícias, várias histórias de carros que são produzidos aqui, são levados para os países aqui da América Latina e são revendidos lá por muito menos do que eles são vendidos aqui. Então a gente tem uma dificuldade enorme nesse setor automobilístico, né? Nesse setor dos veículos tal, para conseguir fazer essa venda, para o consumidor comprar o carro. E mesmo assim o brasileiro compra bastante carro, né? Por mais que seja bem difícil. Mas é o seguinte, não é só esse o motivo, sabe? Porque muita gente estava falando, pô, mas eles estão saindo daqui e vão focar agora lá na Argentina. Meu, a Argentina é um país, assim como a gente, que é dificílimo fazer negócios, entendeu? É complicado lá também, mas existem vários pontos que podem ter contribuído. Então, primeiro ponto, a moeda argentina está muito mais desvalorizada do que a moeda brasileira, né, o real. Então, o peso argentino, com $1, a Ford consegue fazer muito mais coisa na Argentina do que ela consegue fazer aqui no Brasil.
Então isso já é uma vantagem para ela ir na Argentina. Outro ponto, ela já tem fábricas lá, já tem estrutura lá, já pronta, já tudo funcionando, tudo redondinho. Então ela vai conseguir fazer essa transição, vai conseguir continuar as operações lá. Outro ponto, a Ford tem passado muita dificuldade nos carros populares. Ela perdeu muito mercado nos carros populares. A gente vê que nos últimos anos a gente quase não vê mais tanto Ford pela rua, tanto Ford Zero, esse tipo de coisa. Eu acho que vocês devem ter notado, se não notaram, comecem a prestar atenção. E o que acontece? Eles vão focar mais na parte agora, por exemplo, de, sei lá, de caminhões, de veículos pesados. E é justamente isso que é produzido lá na Argentina. As fábricas que eles têm lá na Argentina é, são voltadas para esse tipo de veículo. Então faz sentido para eles, pô, se isso aqui não está dando certo, a gente não está conseguindo uma rentabilidade legal com os veículos populares, e vamos focar nesse outro tipo de veículo, faz muito mais sentido fechar as fábricas de veículos populares, esse tipo de coisa, e continuar e investir mais nas fábricas que fazem os outros veículos que eles vão que eles vão produzir mais, entendeu? Então é triste esse tipo de coisa, mas são negócios, né? A empresa está tentando buscar o que é melhor para ela, tá? Bom, continuando aqui, a próxima notícia é justamente Brasil e Argentina, né? Porque a Ford encerrou a produção aqui, mas manteve no país dos hermanos. Então, eu já falei aqui, o câmbio é muito mais favorável para eles lá. Eles já têm plantas lá que eles conseguem produzir, enfim. Eu já falei bastante desse assunto, né? Próxima notícia que também notícia extremamente triste, que faltou oxigênio nos hospitais lá de Manaus, né? Isso mostra para a gente a ineficiência que o governo tem, principalmente nessas áreas aí onde o acesso é mais complicado, né? Lá em Manaus a logística é tudo muito mais complicada, lá é tudo mais voltado para a política. Qualquer empresário, qualquer coisa precisa ter um padrinho político. O Estado tem muito mais poder lá, né? E deixaram faltar oxigênio nos hospitais. A gente não sabe até que ponto foi incompetência, até que ponto foi uma onda inesperada, apesar de que eu acho que isso não é desculpa, uma onda inesperada ali maior, de uma demanda maior. A gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Ainda mais numa situação como que a gente está vivendo. Mas, enfim, não sabemos ainda tantos detalhes, mas isso mostra para a gente a ineficiência da coisa. E muita gente falando do oxigênio ficando mais caro. Isso também é uma coisa absolutamente normal. Se está mais escasso, tem que ficar mais caro justamente para que haja um incentivo maior para as pessoas levarem o oxigênio para lá. Entendeu? Quando o produto fica mais caro, começa a valer mais a pena todo esse trâmite, toda a logística, tudo que é preciso ser feito, começa a valer mais a pena. Então, é, é, é bom que o preço aumente. Por mais que as pessoas possam pensar, nossa, mas o cara só está pensando no lucro, só está pensando nele, na empresa dele. Não, isso aí é uma coisa normal de mercado. Onde existe mais demanda, o preço tem que ser maior mesmo, o preço naturalmente vai ser maior, justamente para suprir essa demanda, porque com um preço maior, mais gente vai querer vender lá, entendeu? Então, o que ia acontecer? O preço do oxigênio ia subir, uma enxurrada de gente ia tentar levar oxigênio para lá, seja para ajudar, seja para lucrar. Nessas horas não importa, certo?
e esse problema de desabastecimento ia ser resolvido. A gente ia ter muita gente levando oxigênio para lá. Agora, se o governo congela esse preço, você não tem esse efeito, né? Então, muita gente falou aí sobre essa alta no preço, mas eu acho importante sim ter esse incentivo maior para ser levado o quanto antes o oxigênio para lá. E outra coisa que eu achei bastante interessante foi a mobilização de muita gente, de entidades privadas, né, pessoas, empresas, esse tipo de coisa, tentando de alguma forma resolver o problema, né? Seja por doações, seja se juntando para tentar fazer o oxigênio realmente de fato chegar lá. Então, isso também foi uma demonstração do poder ali dos indivíduos, né? Da sociedade, da iniciativa privada em agir e solucionar problemas, né? Bom, próxima notícia. Anvisa deve decidir sobre a autorização de uso emergencial das vacinas do Butantan e Fiocruz no domingo. Inclusive, eu achei bem interessante que eles anunciaram que iam fazer a votação lá em live, né? Isso, para mim, foi engraçado, né? Porque onde que a gente sonhou que a Anvisa um dia ia fazer uma reunião do conselho, ia fazer uma live para isso, né? Por um lado é bom, né? Que dá mais transparência, mas também, por outro lado, as pessoas ali podem ser coagidas a votar de determinada forma justamente por essa exposição, né? Apesar de que elas seriam coagidas para liberar logo, que ninguém aguenta mais todo esse imbróglio para liberar as vacinas aqui. No mundo inteiro, todo mundo já está começando a ser vacinado e aqui a vacina não chega nunca. E quando chega é a vacina chinesa, o pessoal não nem está falando tanto aí das outras vacinas que também deveriam chegar, né? Mas enfim, para mim a Anvisa tinha que decidir logo sobre isso, não tem muito mais que ficar enrolando. Eu acho que a Anvisa está prestando um desserviço para a sociedade nesse aspecto, né? Vamos lá, a próxima notícia é um pouquinho engraçada. Um tweet do Elon Musk fez uma ação pouco conhecida saltar até 11.700% por engano. As pessoas confundiram ali um aplicativo chamado Signal, que foi recomendado pelo Musk, com a empresa Signal Advance, que desenvolve sensores para a indústria e a área médica. Então, você vê, nesse tipo de notícia que você vê como o investidor age por impulso, né? Como muitas vezes o investidor ele nem olha para o que ele está comprando, nem olha para a empresa que ele está comprando, se é interessante, se não é, se a empresa é boa. Simplesmente o Elon Musk tweetou e todo mundo foi comprar. Isso é uma vergonha, né? Os investidores aqui que fizeram essa ação subir deveriam ficar bem envergonhados. Mas eu achei interessante essa notícia. Mostra pra gente o quanto que o mercado é irracional, né? Muita gente fala que o mercado o mercado ele é perfeito, o mercado não erra. Simplesmente pela emoção, por causa de algo que um famoso falou, o famoso, um dos mais ricos do mundo, né? Dono da Tesla, só porque ele falou sobre uma empresa, todo mundo foi comprar. Então é complicado. Próxima notícia: caminhoneiros articulam greve para o dia 1º de fevereiro e convocam nova assembleia para a mobilização. Então, novamente, a gente vê aí os caminhoneiros tentando parar o Brasil, como se a gente já não tivesse problema suficiente, né? Não estão claras ainda quais são as reivindicações deles, né? O que eles querem, por que eles estão querendo fazer essa mobilização, essa paralisação, né? Mas provavelmente coisa boa não é, tá?
A gente sabe que eles são muito corporativistas, né? E muitas vezes eles colocam só o próprio interesse ali à frente e tentam, justamente por meio dessa força, né, de tentar parar o país para todo mundo fazer o que eles querem, né? Então, por exemplo, se vocês verem aqui na notícia, foi discutida uma pauta que vai desde manifestações contra o projeto BR do Mar, que incentiva a navegação pela costa brasileira, ao piso mínimo do frete e reclamações contra políticas de preço de combustíveis. Então você vê, por exemplo, eles querendo influenciar no preço de combustível, querendo influenciar em como que a gente vai fazer a nossa logística. A gente não pode fazer logística de outra forma que não por caminhões, né? Ou seja, a gente não pode fazer pelo mar, a gente não pode fazer por ferrovia, a gente tem que fazer por eles, tá? É proibido fazer por outro meio, né? Isso é ridículo, para dizer o mínimo, né? E assim, essas reivindicações, piso mínimo de frete, tabelamento de frete que a gente já viu antes, isso é uma, é uma confusão total, tá? Eles provavelmente não sabem direito o que estão reivindicando aqui, ou sabem e não ligam, né? Mas, por exemplo, tabelamento de frete só vai prejudicar eles mesmos, né? Por exemplo, na última vez que a gente teve a greve dos caminhoneiros, que teve tabelamento de frete, o que aconteceu? As empresas começaram a comprar caminhões mais baratos e contratar caminhoneiros privados ali, contratar CLT caminhoneiro para não pagar esse frete que eles estavam querendo na tabela. Então, adiantou de alguma coisa? Não adiantou, né? Não adianta querer impor ali a sua vontade porque o mercado não está favorável para o seu lado. Se você acha que o preço do combustível está caro, se não dá para fazer o frete pelo preço que está sendo feito no mercado, não faz. Busca outra profissão. Tem muita coisa para ser feita no mercado. Se você acha que não está valendo a pena, vai fazer outra coisa. Entendeu? Mesmo porque se pessoas suficientes falassem, não, a gente vai fazer outra coisa, ia ter uma mudança ali na oferta, na demanda, e os preços iam mudar e talvez começasse a valer a pena. Entendeu? Só que parece que esse tipo de coisa não entra na cabeça, sabe? Isso é uma coisa básica. Se não tá valendo a pena, não faz. É simples, entendeu? Mas, enfim, também não. A vida deles, eles fazem o que querem, né? Mas esse tipo de ameaça é complicado. Eu sou contra esse tipo de atitude, né? Ah, já que não vai ser do meu jeito, então vamos parar tudo, ninguém vai poder transportar nada, ninguém mais vai ter combustível. Meu, é ridículo, ridículo. Mas vamos para a próxima notícia. China tem superávit comercial de 78 bilhões em dezembro, acima do esperado pelo mercado. Em dezembro, as exportações da China cresceram 18,1% em relação a igual mês de 2019, enquanto as importações avançaram 6,5%. Então a gente vê aqui mais um caso, né, da China se beneficiando de toda essa confusão, né, toda essa confusão causada aí pelo coronavírus. Então, eles produziram demais, conseguiram fazer muita coisa para exportar. Eles se beneficiaram bastante, né, da situação. E não foram tão prejudicados pelo coronavírus, aparentemente, né, porque não teve tanto lockdown, não teve pressão para que eles fizessem lockdown, fizeram ali no comecinho, só para dar o exemplo, e depois
Coronavírus nunca nem vi, sabe? Sei lá, eu fico ressabiado com isso aqui. Eles realmente estão lucrando bastante com a desaceleração do mundo, né? Estão saindo bem na frente. Mas enfim. Próxima notícia: momento de aumentar juros não está nem um pouco próximo, diz presidente do Fed. Eu, sinceramente, eu quero ver quanto tempo que eles vão aguentar manter os juros tão baixos, tá? Os juros no nível que está ali nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, quanto no mundo inteiro, são juros artificialmente baixos, tá? Uma hora o mercado, uma hora a bucha vai estourar, vai acontecer alguma coisa e os juros vão ter que aumentar e talvez numa velocidade, numa intensidade muito maior do que se deixasse só rolar, a coisa rolar solta, né? Mas vamos ver. Muita gente fica preocupada de ter essa alta nos juros lá, justamente agora com a onda azul, né? Então, o Biden sendo presidente dos Estados Unidos, os democratas tendo controle ali do Senado, né? Que a gente achava que não iam conseguir ter o controle do Senado, vão conseguir. Então, provavelmente os Estados Unidos vão ter um ritmo ali de decaimento muito maior do que a gente esperava, né? E uma hora os juros vai ter que aumentar. É só uma questão de quando, né? Quanto tempo que eles vão aguentar aí artificialmente, injetando dinheiro e fazendo esse tipo de política monetária, né? E aqui a última notícia: inflação e redução de auxílio prejudica desempenho de supermercados, diz IBGE. Primeiro, a redução de auxílio não é que ela prejudicou, tá? O auxílio impediu que caísse. Foi uma injeção ali no consumo primário ali, principalmente essa parte de supermercados, foi uma injeção. Então muita gente, por exemplo, ou as pessoas que perderam o emprego e que na pandemia ficariam sem renda e não conseguiriam gastar, tiveram uma renda para gastar. E as pessoas que não perderam o emprego, mas que tinham o direito ao auxílio, tiveram uma renda a mais, né? Tiveram mais recursos para poder gastar ali em supermercado, nessas coisas. Então foi um consumo que foi artificial, né? Numa situação normal ele não aconteceria. Então é lógico que a hora que esse auxílio acaba ou reduz, a coisa tende a voltar ao patamar de antes, né? Claro que a esperança era de que isso amenizasse, essas medidas amenizassem o impacto e quando quando o auxílio fosse retirado, fosse numa situação um pouquinho mais tranquila, né? Onde as pessoas conseguissem já se reerguer. Mas a gente subestimou muito essa questão do coronavírus, né? Eu lembro que no começo o pessoal falava, não, isso aí, sei lá, um mês de lockdown resolve, aí a gente volta à nossa vida, tudo lindo, maravilhoso. Estamos aí, já vai fazer um ano, né? E ninguém podia esperar que isso fosse durar tanto tempo. Apesar de que o pessoal falando que vai achatar a curva, obviamente se você achata a curva, ela alarga também. Então você está levando ela a durar mais tempo, né? Então a crise acaba durando mais tempo por conta dessas medidas como o lockdown. E e assim, eu acho que a gente deixou o auxílio rolar ainda por bastante tempo. Eu fico impressionado da gente ter conseguido fazer esse tipo de medida,
mas eu sei que a conta vai ser cara, né? Esse auxílio que a gente teve que dar, dentre outros gastos emergenciais ali do coronavírus, a conta vai ser cara, a gente já entrou muito mais na lama do que a gente estava antes, e agora para sair vai ser muito mais difícil, né? Bom, vamos ver os gráficos semanais aqui no caso é o Ibovespa e a gente vai ver também o dólar futuro. Então, essa semana Ibovespa numa um leve retorno aqui, né? Um leve retorno à média. Então, ele deu uma esticada aí nas últimas semanas, principalmente na semana passada deu esse boom, bateu lá nos 125 mil pontos, né? E, e agora está retornando aí para os 120, dando uma aliviada. Muita gente realizando os lucros que aconteceram. É um movimento completamente normal de mercado, tá, pessoal? Então pode inclusive cair um pouquinho mais, né? A gente tem espaço aqui para ele pelo menos retornar à média. Ou se não retornar à média, se não retornar à média aqui, ele pode ficar um pouquinho de lado até a média chegar lá, né? Como houve esse deslocamento aqui, esse afastamento da média, nada não é uma surpresa de que agora vá voltar, né? Já o dólar futuro, essa semana ele começou em alta, então começou aqui continuando o movimento da semana passada, foi um movimento bem drástico de alta, e teve também um retorno aqui bem drástico. Pode ver que os candles, né, que são essas velas, né, eles são grandes, né, ou seja, tem uma variação bem violenta aqui. Pode ver que em muitos casos aqui a variação, né, a volatilidade era muito menor. A gente está com uma volatilidade aqui relativamente alta, ele bate e volta muito, tem um spread muito alto, mas aparentemente ele está aqui numa região de interesse, né? Ele está aqui, como eu já venho falando bastante tempo, 5,32 é uma região aqui de interesse forte, né? Eu acho que é uma região de equilíbrio, né? Então a gente vê que ele desce, sobe, passa, desce de novo e está sambando aqui em cima dessa região, indo para cima e para baixo em cima dessa região. Bom, por essa semana basicamente é isso, tá, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, isso faz uma diferença absurda, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, estão aqui na tela também para vocês, podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso, até a próxima, tchau, tchau.